Olá, galera! Quando observamos uma célula por meio de um microscópio ou analisando sua atividade elétrica ou bioquímica, estamos, em essência, observando as proteínas. As proteínas não são apenas as unidades fundamentais das células, mas também executam a maior parte das funções celulares. Portanto, o vídeo do quadro Quer que Desenhe de hoje da nossa série Temas Ilustrados Ensino Médio será sobre a síntese, a estrutura e a função das proteínas. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos. Agora vamos lá! As proteínas, que são enzimas, participam de diversas reações químicas. Proteínas presentes na membrana plasmática formam canais que controlam a passagem de pequenas moléculas para dentro e para fora da célula. Outras proteínas transportam mensagens de uma célula para outra ou atuam ativando sinais no interior da célula, da membrana plasmática para o núcleo. Algumas proteínas especializadas podem atuar como anticorpos, toxinas, hormônios, moléculas anticongelantes, fibras elásticas, fibras de sustentação e dentre outras funções. Antes de compreender como os genes funcionam, como os músculos se contraem, como as células nervosas conduzem eletricidade, como os embriões se desenvolvem ou como nossos corpos funcionam, devemos ter conhecimento profundo acerca das proteínas. A informação necessária para a produção de proteínas está contida no material genético do organismo, ou seja, no DNA. Inicialmente, a informação genética codificada na sequência de nucleotídeos da molécula de DNA é transcrita para uma molécula de RNA mensageiro, que faz uma cópia do DNA, levando a informação de qual proteína será produzida. O RNA mensageiro é composto por vários nucleotídeos, que são as fórmulas para a produção das proteínas. Possui uma configuração muito importante. A cada 3 nucleotídeos é formado um códon, que é a relação entre as sequências de bases que estavam presentes no DNA, informação essa contida no RNA mensageiro, e a sequência correspondente de aminoácidos. Cada códon se liga a um aminoácido que é trazido pelo RNA transportador, que possui em sua configuração 3 nucleotídeos especiais, formado pela adenina, citosina e citosina, que é a trinca onde os aminoácidos vão se encaixar para que o RNA transportador os transporte para o RNA mensageiro, que será lido pelos ribossomos. Os ribossomos, por sua vez, são divididos em 2 partes: a subunidade maior, que reúne os aminoácidos para formar uma cadeia de polipeptídeos, e a subunidade menor, que ajuda a prender a fita de RNA mensageiro para que ele seja lido. As subunidades ribossomais são constituídas por uma ou mais moléculas de RNA ribossômico e várias proteínas. No início da síntese de proteínas, a subunidade menor associa-se ao RNA mensageiro primeiro, encaixando-se a um RNA transportador, que está transportando o primeiro aminoácido de todas as proteínas, a chamada metionina, que é onde a subunidade maior do ribossomo vai se encaixar para começar a ler o RNA mensageiro. À medida que o ribossomo vai passando de um códon para o outro, ele vai chamando os RNAs transportadores, que possuem o anticódon, que é uma trinca de nucleotídeos complementares aos 3 nucleotídeos encontrados no RNA mensageiro, ou seja, no códon. Por exemplo, se no códon os nucleotídeos forem compostos pelas bases uracila, uracila e uracila, no anticódon, as bases serão adenina, adenina e adenina. Portanto, existe um RNA transportador para cada códon do RNA mensageiro. No fim da tradução, teremos 3 sequências de nucleotídeos especiais: uracila, adenina, adenina, uracila, adenina, guanina ou uracila, guanina, adenina, que são os códons finalizadores,
que manda um sinal para uma proteína de finalização que libera do RNA mensageiro um novo polipeptídeo, ou seja, uma nova proteína. Essa fita de RNA mensageiro pode ser degradada, como pode continuar a ser lida, produzindo outras proteínas. O mesmo RNA mensageiro pode ser lido por mais de 80 ribossomos, copiando uma proteína em larga escala. A esse fluxo de informações que transita pelo DNA, RNA e proteína, denominamos dogma central da biologia molecular. As proteínas são macromoléculas compostas por uma longa cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas ou ligações covalentes. As proteínas são, por isso, também chamadas de polipeptídeos. Cada tipo de proteína tem uma sequência exclusiva de aminoácidos e existem milhares de proteínas diferentes em uma célula. Existem 20 tipos de aminoácidos nas proteínas, que são codificadas no DNA de um organismo, cada um com propriedades químicas diferentes. Os aminoácidos são formados por uma estrutura bem definida, com um carbono central ligado a um grupo amino, a um grupo carboxila, a um átomo de hidrogênio e a uma cadeia lateral. As proteínas apresentam uma ampla variedade de formas e a maioria tem entre 50 e 2.000 aminoácidos. Desempenham um grande número de funções em condições fisiológicas e específicas nos organismos dos seres vivos. A estrutura tridimensional de cada proteína é determinada pela sequência de aminoácidos que formam cada polipeptídeo. Existem 4 níveis de estrutura das proteínas, que é estudada de maneira hierárquica. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos que determinam a cadeia de polipeptídeos das estruturas da proteína, permitindo a sua individualização. A estrutura secundária forma-se quando ocorre a ligação entre os elementos repetidos da cadeia principal polipeptídica. As junções desses elementos são por meio de ligações de hidrogênio. Nesse caso, observa-se que as cadeias estão torcidas, dobradas ou enroladas sobre elas mesmas. A estrutura terciária corresponde à forma adquirida por um polipeptídeo depois da interação de suas cadeias laterais. Observa-se, nesse caso, mais dobras e enrolamentos. É essa estrutura que define o arranjo tridimensional de todos os átomos constituintes da proteína. Na estrutura quaternária, as proteínas podem apresentar mais de uma cadeia polipeptídica. Quando há associação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, surge a estrutura quaternária, por meio de interações não covalentes entre os arranjos estabelecidos entre as cadeias. Do ponto de vista químico, as proteínas são as moléculas estruturalmente mais complexas e funcionalmente mais sofisticadas que conhecemos. Isso talvez não seja surpreendente, uma vez que se compreenda que a estrutura e a química de cada proteína foram desenvolvidas e ajustadas por bilhões de anos de história evolutiva. É importante saber que a localização de cada aminoácido em uma longa cadeia de aminoácidos que compõem uma proteína determina sua estrutura tridimensional, que a estrutura proteica em nível atômico e a sua forma precisa determina sua função em uma célula. Que viagem, né? Aproveite esse vídeo para estudar e baixe em nosso site o mapa mental completinho sobre esse conteúdo. É só clicar no link presente na descrição desse vídeo e acessar a aba Quer que Desenhe? Siga também a nossa página no Instagram, @ensino da genética. Curta, comenta e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!